Você estava falando sobre o quanto que o nosso emocional impacta nas coisas que a gente tem feito na carreira. Como que você alinhou ao longo de todos esses anos o seu emocional com os seus objetivos profissionais? Eu fui muito ruim nisso, né? Eu mandei muito mal É? durante muitos anos. Falhou. Falhei e eu, assim como eu ensino as minhas alunas hoje a contextualizar a própria vida e as próprias reações às coisas, eu parei de sofrer com isso quando eu contextualizei eh, a minha, a minha, a minha contribuição dentro de uma geração específica, que foi a geração de mulheres dos anos 80, que, tipo, teve que entrar no mercado de trabalho copiando homens, e isso incluía dar muito pouco valor para a vida pessoal. Então, eu entrei ali, se precisasse trabalhar 16, 18 horas por dia, eu trabalhava, não podia chorar, então não chorava, e aí você leva isso para casa, né? Se precisava ser dura, eu era dura, e você leva isso também para casa. Se precisasse não ter um dia de folga durante 4 meses, eu não tinha, e estava tudo certo. Então, isso impede você de estabelecer boas relações com pessoas, de ter uma vida emocional, não é E nem de ter consigo, né? relações, é de ter, né, de ter alguma vida emocional. Eu não tive nenhuma vida emocional até os meus 40 anos de idade. Eu só trabalhei. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, com menos de 20 até 40, eu não fiz mais nada da minha vida que não fosse trabalhar. Nada. Eu fui correspondente internacional sozinha, tanto morando em Londres quanto em Nova York. Eu tive um primeiro casamento quando eu ainda morava em Brasília, que foi um desastre completo, do início ao fim. E, enfim, em parte porque eu não estava presente, mas em parte porque eu também escolhi muito mal, né? Eu não tinha a menor capacidade de escolher uma pessoa que fosse companheira para o tipo de jornada que eu queria trilhar. Até pela falta de experiência emocional, né? Exato. Exatamente. Uma menina que só trabalhava, não fazia mais nada da Sim. vida. E que tinha isso como meta de vida. Eu não queria ter a família legal, eu não pensava em filhos, eu só pensava em trabalho. Eu queria ser uma mulher reconhecida pela sua contribuição para o mundo do trabalho. Mas, gente, não era eu. Todas nós fizemos isso nos anos 80. Tanto é assim que no começo dos anos 2000, as clínicas de reprodução assistida estavam lotadas, sem vaga, de mulheres que adiaram a maternidade e depois tiveram que sair correndo atrás de tentar fazer isso com 40, 40 e poucos anos, quando, inclusive para os dias de hoje, já é um pouco tarde. Porque a gente vê os casos de sucesso, mas a gente não vê os casos de insucesso, né? E é muito difícil. A sua qualidade de ovulação começa a cair com 30 anos e ponto final. Então, assim, adia, mas adia com consciência, porque senão vai ser difícil depois. E pode ser que você seja um caso bem-sucedido e pode ser que você não seja um caso bem-sucedido. Então, se você quer, para pensar nisso. Eu não queria, então eu não parei para pensar nisso. E depois, já com quase 40 anos, eu me casei de novo. Tive um casamento muito bom dessa vez. O meu marido queria ter filhos, então eu tentei. Não deu certo, mas também não foi uma questão na minha vida. Eu nunca quis ter filhos. Eu até pensei, falei, nossa, as coisas não são por acaso. Meu útero está me dizendo, amiga, você nunca quis, agora você me inventa esse negócio? Não, Agora não vem. você vem, né? Agora você vem com essa? Não vem, não. E tá certo, tava certo o meu útero. Não tá mais aqui, coitado, já foi embora. Beijo, tchau. Mas ele queria me dizer uma coisa que meu corpo soube antes de mim. Mas eu encaro desse jeito. Não é uma frustração, porque eu não quis. Mas muitas mulheres dos anos 80 adiaram ao ponto de não ter caminho de volta. E queriam ser mães. Então, todas nós fizemos um pouco isso, de estar muito ali no mercado de trabalho e copiando homens e tendo atitudes masculinas, usando aquelas ombreiras horrorosas imensas dos anos 80, porque era a maneira que a gente tinha de entrar. E que bom que hoje as meninas de 20 e muitos, 30, não precisam fazer isso e estão trabalhando em grandes corporações. Não precisam deixar o tom de voz mais grave para parecer homens, não precisam se vestir como homens, não precisam ter atitudes masculinas ou fazer piadas machistas para se inserir nesse contexto empresarial, sabe? Que bom que está mudando. Tá bom? Tá perfeito? Não, não tá bom, não tá perfeito.
mas não é mais o que foi nos anos 80. Então, eu estou dentro de um contexto que me liberta como indivíduo, sabe? Eu fiz o que estava todo mundo fazendo. E eu olho para trás e eu falo, eu faria tudo de novo do mesmo jeito, porque no fim eu estou vivendo a vida que eu queria viver. Sim. Eu queria ser uma pessoa independente, eu queria ser uma mulher independente, eu queria mandar na minha própria vida, gerar a minha própria renda e poder pagar os meus luxos. Eu venho de uma família que não tinha nada e eu tive que construir tudo sozinha. E eu queria fazer isso. Né? Eu fui incentivada a isso. Meu pai me dizia sempre, cresça pelo que você é profissionalmente, tenha ambição intelectual, não seja uma mulher de marido. E a minha mãe também, que era uma mulher de marido, porque parou de trabalhar quando eu nasci, eu sou a primeira filha, me dizia, não dependa de marido, vai fazer as suas coisas. Então, aquela geração também empurrava as mulheres para fora, né? Sim. A gente foi treinada para não fazer o que as mães estavam fazendo. E eu fiz, eu sou obediente, bacaninha, fui lá e fiz. Mas, gente, eu juro, eu tenho a vida que eu queria ter. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Eu vivi o contexto daquela época, mas eu não queria ter uma família cheia de gente, eu não queria... Eu acabei de dizer, eu sou introspectiva, eu tenho que tomar cuidado para não chegar em casa na sexta-feira à noite e só abrir a boca de novo na segunda de manhã. E às vezes eu faço isso. Às vezes, ainda bem que o Gustavo fala muito, porque ele fala e eu... Aí ele fala... Né? Assim, tipo, eu não falo um fim de semana inteiro. Eu gasto tudo durante a semana. Exato, você fala, o seu trabalho é falando, né? Falar. Então eu gasto e aí chega no fim de semana eu quero ficar muda, quieta, quero pensar em outras coisas. Eu cozinho muito quieta, eu adoro cozinhar, mas eu cozinho muito quieta, não fico falando. No silêncio. No silêncio. Ou como a música, eu gosto muito de música e música muda altera o meu humor. Então, quando eu tô pra cima, eu boto uma música pra ficar mais pra cima. Quando eu tô pra baixo e quero chorar meia hora, eu boto uma música tristona lá, que é pra poder chorar durante meia hora, e aí passa, Tem que agendar o choro, né? Eu agendo nesse sentido, de assim, não deixo dentro. Entendi. Porque eu já deixei muito dentro de mim. Essas emoções que você engoliu a vida toda, elas transbordaram agora nessa fase da sua vida? Eu não sei se eu engoli emoções. Eu fazia o que eu achava que era para ser feito. Né? Como é que você vence no mundo do trabalho? É assim? Eu sei jogar esse jogo, eu jogo. Vamos lá. Não me parecia estranho. Não me parecia cruel. Não me parecia errado. Você só fez. Eu só fiz. Eu tinha personalidade para isso. Eu tinha ambição para isso. Eu fui lá e fiz. Talvez se eu tivesse nascido não nos anos 60, mas nos anos 80 e tivesse entrado no mercado de trabalho nos anos 2000, as coisas fossem diferentes e eu fosse outra pessoa que fizesse outra carreira. Mas esta pessoa é fruto de quem ela é e das circunstâncias dela. A gente não pode se distanciar das circunstâncias que a gente teve. Essas foram as minhas e eu tirei o melhorzaço delas. Eu fiz uma carreira incrível, eu mudei e fiz uma segunda carreira incrível. Sim. Eu pude optar, eu pude escolher. Eu nunca fiquei presa num lugar que não me propiciasse felicidade. Eu saí de casamentos que estavam frustrantes e fui procurar outras coisas. Eu estou num casamento que me traz alegria, que me traz bom humor, relaxamento. Eu sou feliz ali dentro, então eu estou lá. Mas o dia que eu não tiver mais, eu vou embora. E eu sei fazer isso. Eu fui treinada para fazer isso. E vou fazer. Então, não é que eu quero mudar aquela pessoa que, por uma circunstância, se masculinizou um pouco para atuar no mercado de trabalho. Eu não me julgo uma mulher masculina por causa disso hoje. Pelo contrário, eu me julgo super feminina. Eu consigo absorver muitas coisas dos novos tempos. Eu consigo ver o que hoje é tido como um assédio moral, que na minha época não era. Ninguém trabalhava 18 horas por dia e achava que estava sendo assediada moralmente pela empresa. A gente simplesmente trabalhava. É outro tempo, e eu sou daquele tempo. Mas hoje eu estou produzindo aqui, então eu vou produzir com as regras deste tempo. Isso é muito legal, e é por isso que eu falo, olho para a minha vida e tenho muito prazer em planejar os próximos 20 anos, porque eu cheguei até aqui e eu posso escolher.
O maior barato da vida de uma mulher é se bancar e poder fazer as próprias escolhas. Não se iluda com esse negócio de, mas imagina, olha, um acordo aqui entre eu, meu companheiro ou minha companheira. Gente, vai dar ruim. Porque um dia você vai querer comprar a sua calcinha amarela e alguém vai dizer assim, vermelho é muito mais bonito. Quem está pagando? Sabe, não dá certo isso. Não dá certo. A gente só conhece verdadeiramente as pessoas na hora da crise. Você não conhece a pessoa na hora da felicidade. Então, confie mais em você mesma. Faça mais por você mesma. Construa quem você quer ser para você poder fazer a escolha que você quiser. Para ter esse poder da escolha, dessa independência, dessa liberdade. Né? Exatamente. Então, nesse sentido, eu fiz o que eu queria da minha vida. Eu estou onde eu queria estar. Sim.